No Corinthians, cada vez mais forte a especulação de que Michael interessa. Para completar, tem bastidores, mercado, finanças e muito mais. Bora de informação exclusiva, já não é de hoje que existem especulações de que Tite pode voltar ao mercado de trabalho no ano que vem no Besiktas, da Turquia. Essa especulação começa na Turquia, porque o atual comandante do Besiktas, o Sergen Yalçın, não vai bem. São 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. A expectativa do Besiktas era de uma temporada bem mais positiva. Com detalhe de que Sergen Yalçın, ele havia sido contratado na metade do ano em substituição a Solskjaer, que também não foi bem. Pois bem, queria acrescentar uma informação em cima dessa notícia de que o Tite negocia a sua ida para o Besiktas a partir de 1º de janeiro. Uma pessoa próxima a um jogador do Fla me assegurou que o Tite entrou em contato com Everton, Cebolinha, Alexandro e Danilo, pedindo que, se ele fosse de fato para o Besiktas, que ele gostaria de contar com esse trio. O Alexandro foi o cara que ele levou para o Flamengo. Cebolinha tem uma excelente relação com o Tite, trabalharam juntos, por exemplo, na seleção brasileira. Danilo também é um velho conhecido do Tite dos tempos de seleção nacional. Acho praticamente impossível que Danilo e Alexandro troquem o Flamengo pelo Besiktas. São caras que já estiveram no exterior, decidiram voltar ao Brasil para ficar um pouco mais perto da família e têm salários bem altos para jogar no Flamengo, onde eles ganham tudo. Cebolinha tem seu futuro indefinido e pode ser uma alternativa, especialmente se o Tite de fato fechar com o Besiktas. Tite, que é o plano A do Corinthians, caso o Dorival Júnior seja demitido. E o Dorival só fica para o próximo ano no timão se ele conseguir o título da Copa do Brasil. Talvez o Tite esteja esperando esse movimento do Corinthians para definir se vai ou não pro Besiktas. E você gosta do Tite? Imaginaria ele treinando o seu time do coração? Já uso o espaço para comentário e opine. Combinado? O presidente do Corinthians tem que ser macho e mandar o Dorival Júnior embora, ganhando ou não a Copa do Brasil, escreve o Márcio Santos. Marcião, existe enorme intenção do Corinthians em dispensar o Dorival Júnior. Isso só não vai acontecer se o Dorival ganhar a Copa do Brasil. Aí os caras entendem que até é falta de respeito, falta de inteligência, né? Se ele ganhar a Copa do Brasil, ele fica. Em qualquer outro resultado, dá para dizer que o Dorival será demitido, mesmo com multa e tudo mais, tá? Então já fica aí essa, não é nem previsão, essa projeção. A única chance de Dorival Júnior permanecer como técnico do Corinthians para a próxima temporada é vencendo a Copa do Brasil. Ele vai precisar passar pelo Cruzeiro, que hoje está jogando muito mais bola, e depois vai ter de passar por Fluminense ou Vasco, vencedor desse outro confronto. Fim melancólico para o Corinthians. O Márcio Iritzo, que foi meu zagueiro lá em uma das peladas do canal do fim de ano da pelada, ele é corintiano, está bem chateado com o Timão. Só para lembrar, para quem está chegando agora, Corinthians termina o campeonato atrás do Santos, que brigou quase que o tempo inteiro contra o rebaixamento. O Santos vem de 3 vitórias seguidas, o Corinthians se arrastando nessa reta final de campeonato. Eles terminaram com os mesmos 47 pontos, a diferença é que, e com o mesmo número de vitórias, né? O Santos, somente no saldo de gols, é que levou vantagem em relação o Santos levou vantagem em relação ao Corinthians, tá? Corinthians campeão da Copa do Brasil será trágico para Palmeiras e São Paulo, é verdade. Para o Palmeiras, porque vai ser o grande mico, né? No ano em que o Palmeiras gastou 703 milhões de reais, em que o Corinthians só contratou 2 jogadores sem custo, o Angelero e o Vitinho, o Corinthians terminaria com 2 taças, Campeonato Paulista em cima do Palmeiras e a Copa do Brasil. Para o São Paulo seria trágico porque o Corinthians iria para a Libertadores e tiraria a vaga na pré-Libertadores do São Paulo, tá bom? O Everton Cebolinha vai para onde? O Ellerson, a única certeza é que o Cebolinha não fica, ele tem só mais 1 ano de contrato, pediu para ser negociado. E aí até contei para vocês de forma exclusiva que o Flamengo precisa vendê-lo ainda em dezembro, porque no contrato de compra com o Benfica ficou estipulado que se o Cebolinha começar 2026 no Flamengo, o Flamengo é obrigado a pagar 1,5 milhão de euros ao Benfica, tá? O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Grêmio e até o Palmeiras já demonstraram a intenção de contratá-lo. Vamos ver quem é que vai oferecer mais. E eu não descartaria que ele vá para o exterior também, tá? Nicola Michael vem para o Corinthians? Boa pergunta que o Mike Rocha faz. O Mike, eu estava conversando com uma pessoa lá do Flamengo, antes do embarque do time lá pro Catar, né? O Flamengo já tá lá e então. E essa pessoa me garantiu que o Michael, em contato, na conversa, na resenha com os outros jogadores, falou que o Corinthians tem a intenção de contratá-lo. O Michael não vai forçar a saída, ao contrário do Cebolinha. O Cebolinha tá desesperado para ir embora. O Michael
até acho que seria melhor sair, mas ele não vai forçar uma barra. O grande ponto é, como é que o Corinthians vai comprar o Michael? O Corinthians precisaria desembolsar, sei lá, 4, 5 milhões de euros, precisaria assumir esse salário de R$ 1,5 milhão por mês, mas antes de tudo isso ainda precisaria resolver aqueles 85 milhões de reais de transfer ban. A tendência é que o Corinthians pegue no fim desse ano adiantamentos de recebíveis. O que significa isso? O Corinthians tem, por exemplo, dinheiro da LFU para receber no ano que vem, tem dinheiro da Nike, tem dinheiro da Esportes da Sorte. Aí ele vai a um banco, apresenta o montante que tem a receber dessas instituições e antecipa esse dinheiro com o banco, óbvio que mediante uma taxa que faz com que ele perca 7, 8, 9, 10% em cada uma dessas operações. O Igor Silva, mas o Corinthians não paga mais de 6 milhões de reais para o Depay, porque o Flamengo não poderia pagar 10 milhões de reais. Vamos lá, Igor. O Igor está fazendo uma pergunta importante, porque nessa semana especularam que o Griezmann poderia ser contratado pelo Flamengo. O Griezmann ganha 6 milhões e 400 mil por mês. O Corinthians também, na teoria, tem muito menos capacidade de pagar do que o Flamengo. No caso do Griezmann, vai além dos 6 milhões e 400 mil por mês. Ele tem contrato até junho de 27 no Atlético de Madrid. E para um jogador como o Griezmann, que ainda tem mercado na Europa, vir ao Brasil não é algo muito inteligente, não é bacana. Não, você vem para o Brasil, não é que você está no momento de auge da carreira. O Memphis veio para cá porque não tinha mais nada, tá? Então é basicamente por isso. Patrocínio Master no Cruzeiro, no Corinthians fecha quando? Bruno Salvador, a expectativa é de que nos próximos dias esse martelo seja batido. O Corinthians deve prorrogar o contrato atual. O Corinthians tem acordo com a Esportes da Sorte até 2027, o contrato deve ser prorrogado até 2029 e vai saltar de 103 para 150 milhões de reais fixos por mês, podendo chegar a 200 milhões com bônus. Corinthians sonhava em 200 milhões de reais fixos, não conseguiu nada no mercado. Cebolinha não vai renovar o contrato, escreve o Jonathan Ferreira. Nicola, será que o Romero renova com o Timão? Cara, semana até conversei com um dirigente do Corinthians e esqueci de perguntar sobre o Romero, mas é enorme a chance de o Romero ir embora, tá? Muito grande. O Romero ganha na casa dos 900 mil reais por mês e a entrega dele é muito pequena, muito pequena. E o Romero deve ir embora, Thales Magno deve ir embora, depois vou preparar para essa semana uma lista dos jogadores que não devem ficar. Para te contar tudo o que existe de verdade no mais novo escândalo envolvendo o Corinthians. Algumas semanas atrás, uma série de publicações dando conta de um desaparecimento de milhares de peças enviadas pela Nike ao Timão. Houve quem dissesse que sumiram 9 mil peças num prejuízo de 5 milhões de reais ao Corinthians. Primeira informação importante, ninguém consegue precisar quantas peças desapareceram do Corinthians. Até porque, durante toda a era Augusto Melo, de janeiro de 2024 a maio de 2025, não existia controle sobre o almoxarifato. Então, se sumiram 5, 10, 15 mil peças, ninguém sabe e nem saberá. Tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu queria contar para vocês. A partir do momento em que o Osmar Stabile assume o Corinthians, no dia 26 de maio de 2025, logo em junho, o clube passa a criar um sistema de controle dessas peças, que não ficavam mais no Parque São Jorge, e sim no centro de treinamento Joaquim Grava. A partir desse momento, qualquer peça retirada do almoxarifado e havia a necessidade da assinatura dos responsáveis, e somente algumas pessoas poderiam retirar essas peças. Foi nesse contexto mais recente, de 6 meses de controle, que Marcelo Munhoz, que é diretor de TI do Corinthians, fez um relatório para demonstrar quais eram os responsáveis pelas retiradas de peças, que incluem camisas, calças, calções, tênis, capas, enfim, uma série de produtos, não são só camisas de futebol, tá? E esse relatório do Marcelo apontava o vice-presidente do Corinthians, o Armando Mendonça, aquele mesmo responsável por toda a investigação do caso Vaidbet, como responsável pela retirada de 131 peças do almoxarifado. Eu tive acesso ao relatório do Marcelo e posso assegurar que dessas 131 peças apontadas por ele, o Armando pegou apenas 47 peças. Dessas 47, 10 foram usadas para a formação de 2 kits, que acabaram entregues para diretores do Corinthians que precisaram dos kits para acompanhar, por exemplo, a delegação. Então sobraram 37 peças retiradas pelo Armando Mendonça num período de 6 meses. Ele foi apontado como um dos grandes responsáveis por retiradas de peças, o que não é verdade.
De 131 para 37 é uma enorme diferença. Dessas 37 peças, como é que o Armando explica a retirada de todos esses materiais? 3 calções, por exemplo, do ano passado, foram retirados para utilização própria. Ele acompanha o Corinthians em praticamente todas as viagens. E ele utilizava esses calções para acompanhar o time no dia a dia de treino, na viagem, enfim. O restante foi utilizado para fazer relacionamento institucional. Ele vai visitar, por exemplo, o dirigente de outro clube e leva a camisa. Ele vai visitar uma autoridade de São Paulo ou de outra cidade e leva a camisa como uma espécie de cortesia. Só queria, para completar, relembrar ou revelar que essa retirada de camisas para relações institucionais é algo absolutamente comum. O Memphis Depay, em uma das datas FIFA desse ano, levou 30 camisas do Corinthians para distribuir entre atletas da seleção holandesa. Funcionários do departamento de futebol, integrantes da comissão técnica e outros diretores fizeram retiradas bem superiores a essas 37 camisas do Armando Mendonça durante todo esse período. E você, o que pensa sobre mais um escândalo envolvendo o Timão? Todo aquele material que sumiu na era Augusto Melo certamente não será mais recuperado. Enorme prejuízo para o Corinthians. Família, ficamos aí com aquele giro de notícias importantes e atualizadas do Corinthians, né? Informações importantes do Timão para você ficar super antenado nesta segunda-feira. Muita informação legal e bacana para você não perder nada. Peço humildemente para você deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo e não perder nenhum conteúdo. Combinado? A gente encerra nosso vídeo por aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Fui!